Olá, tudo bem? O meu nome é Humberto Viana. Eu estou passando aqui para divulgar um curso que nós vamos começar de excelência em ortopedia funcional dos maxilares. Ele é um curso de 10 módulos. Cada módulo possui 2 aulas de segunda e terça-feira, das 8 às 17. E esses 10 módulos, que correspondem a 20 aulas, ele pode ser híbrido, ou seja, os 7 primeiros módulos, que correspondem a 14 aulas, você pode fazer presencial ou online. Mas os últimos 3 módulos, que correspondem a 6 aulas, obrigatoriamente você tem que fazer ele presencial. Que é uma aula de pista direta, é uma aula prática, é uma aula de cefalometria, uma aula de ajuste de aparelhos. Então, os 3 últimos módulos, que vão acontecer em 2026, tem que ser presencial. Então aqui tem algumas explicações sobre o curso e ele é bimestral, tá bom? A cada 2 meses você tem um módulo com 2 aulas de segunda e terça. Eu gosto sempre de mostrar um pouquinho, eu vou mostrar algumas coisas para vocês sobre a ortopedia funcional dos maxilares, que se baseia em 3 princípios. O primeiro princípio nós chamamos de excitação neural. Essa excitação neural, para ter esse estímulo, eu preciso do segundo princípio, que é mudar a postura da mandíbula. Então, existem várias maneiras de se fazer isso. E o terceiro princípio é fazer uma mudança da postura da mandíbula dentro dos limites fisiológicos de cada paciente. E essa mudança de postura da mandíbula é feita com o aparelho ortopédico funcional, que é um aparelho bimaxilar, solto na boca e que muda a postura da mandíbula. E ele deve ser usado em torno de 12 a 16 horas por dia, dependendo do caso. Então, uma das maneiras de se fazer essa mudança de postura terapêutica é na classe 2, onde eu posso fazer o movimento de translação junto com o movimento de rotação e melhorar as funções e, como consequência, melhorar a estética. Lembrando sempre que na ortopedia nós trabalhamos com 3 dimensões: o transversal, o vertical e o sagital. No sentido transversal, nós temos as mordidas cruzadas e os apinhamentos. No sentido vertical, nós temos as mordidas profundas e as mordidas abertas. E no sentido sagital, nós temos a classe 2 e a classe 3. O termo que nós usamos de que o porquê tratar no momento oportuno e não o termo precocemente, porque precocemente quer dizer antes do tempo, né? Parece que você está fazendo alguma coisa errada. Então nós tratamos sempre no momento oportuno e o mais cedo possível. E por que isso? Olha que interessante. Ao nascimento, somente 2% das crianças têm assimetrias craniofaciais. Mas olha como esse número sobe para 50% aos 2 anos de idade. E tem várias causas para que isso aconteça, né? Uma delas é a falta da amamentação, por exemplo, né? Mas tem os casos de plasiocefalia, tem os casos de torcicolo congênito, que nós vamos discutir isso tudo durante o curso. Mas olha a importância da mastigação. A maior taxa de crescimento da mandíbula acontece dos 4 aos 12 meses de idade. Então a amamentação é extremamente importante na nossa vida, né? No nosso crescimento. Esse estudo com 1.303 crianças de 5 anos de idade, que foram amamentadas por mais de 6 meses, tiveram um índice de 72% menor de prevalência de maloclusão. Ou seja, a amamentação é a melhor forma de prevenção. Olha que coisa importante, as pesquisas em animais e humanos mostram que a mastigação é eficaz no envio de uma enorme quantidade de informações sensoriais ao cérebro e na manutenção das funções de aprendizado e memória, mantendo a função cognitiva do hipocampo. Então as crianças ficam mais inteligentes, inclusive, se tiver uma mastigação eficiente, mastigando coisas duras e secas. Esse outro trabalho mostra que a deficiência mastigatória prejudica a forma do hipocampo.
Isso resulta em memória espacial e déficit de aprendizagem. A criança pode ter dificuldade de aprender se ela tiver uma mastigação não equilibrada, não eficiente. Esse outro trabalho mostra que o padrão e intensidade de contração muscular durante os movimentos da mandíbula influenciam na ativação do fluxo sanguíneo no cérebro, ou seja, o sangue no nosso cérebro, uma das coisas importantes para ele poder circular com abundância é uma mastigação efetiva. Uma outra coisa que acontece muito são os tombos em crianças que não são detectados, muitas vezes passa despercebido, que tiram o esfenóide, que é esse osso aí, que corresponde ao nosso fundo dos olhos, de posição. E esse osso se articula com todos os outros ossos do crânio e da face. E se ele estiver fora de posição, todos os outros estarão. Isso pode prejudicar a visão e uma série de outras coisas. Lembrando que esse osso, ele tem as suas apostas pterigóides ali, onde se originam esses músculos, pterogoideu lateral, pterogoideu médio. Então, quando eu tenho esse osso fora do lugar, eu não tenho só uma simetria esquelética. Eu tenho uma simetria muscular, eu tenho uma simetria ligamentar. Isso tudo nós vamos aprender como trabalhar com isso. Lembrando que o osso, embora duro, ele é metabolicamente plástico. Então, eu posso mudar a forma do osso. Então, nesse slide, você pode entender o porquê que uma maloclusão pode provocar problemas de visão, como estrabismo, astigmatismo, miopia, etc. Porque do lado que nós mastigamos, vai haver uma intrusão da hemiface e do outro lado uma extrusão. E durante essa intrusão eu posso esmagar o olho, sabendo que ali dentro da cavidade orbital você tem os forames superior e inferior, onde no forame superior passam 4 nervos cranianos, 4 pares, né? Oculomotor, troclear, abducente, trigêmeo. Então, esse trabalho aqui e mais um trabalho da doutora Patrícia Valério, eles mostram e comprovam isso que nós estamos falando, né? Por exemplo, classe 3 de mordida cruzada predispõe a alterações de motilidade, que é o que diz esse trabalho, por exemplo, ou seja, estrabismo. Eu vou passar um pouquinho de diagnóstico de classe 3, bem simples para vocês, mas mostrando que toda a classe 3 ela começa com deficiência de maxila, como vocês podem ver aqui nesta animação. E isso é feito através de uma cefalometria. No caso aqui eu estou usando uma cefalometria de Jarabach, que mostra uma deficiência de maxila. Eu posso ter também um excesso de mandíbula, como vocês podem ver. Isso é comprovado pela cefalometria, onde eu tenho esse ângulo cella diminuído, levando essa mandíbula para uma classe 3. Eu posso ter também uma deficiência de maxila com excesso de mandíbula. Os casos vão piorando à medida que você não os trata. Isso é comprovado pela cefalometria. Então eu tenho uma deficiência de maxila com excesso de mandíbula, como vocês podem ver aí. E o pior de todos seria a deficiência de maxila com excesso de mandíbula e protrusão quebrada, que é um dos piores casos para se tratar de prognóstico extremamente desfavorável. Lembrar sempre que a classe 3, quanto maior a mordida profunda, o prognóstico se torna mais favorável, porque ao aumentar a dimensão vertical para poder corrigir a mordida profunda, o ponto B se retroposiciona, como vocês podem ver aí. Então, quanto mais profunda, mais favorável é o prognóstico. E o contrário disso, se for uma mordida aberta, classe 3, prognóstico extremamente desfavorável. Então aqui nós temos uma animação da nossa cefalometria de Binler, como vai ser dada, que é o nosso carro-chefe, mas tem outras cefalometrias também, Jarabach, análise de localização do compasso articular, análise estrutural do compasso articular, análise de equilíbrio do compasso articular, o panorograma Simões de simetria e outras demais. Então aí você pode ver através dessa animação o ponto A sendo transportado para o horizontal de Frankfurt, se chamando A', o ponto B transportado para a horizontal chamando B', e quando eu tenho essa distância aí
entre o Alinho e o Belinha, dependendo do caso, vai ter uma classe 1 ou uma classe 3 ou uma classe 2, como vocês podem ver aí. E aqui uma classe 2. É importante saber se a sua maxila possui uma deficiência real ou relativa. Para isso você tem que pegar um modelo superior, colocar em classe 1 e olhar. Se a maxila continuar cruzada no segmento posterior, é uma deficiência real. Então você vai ter que expandir essa maxila. Caso contrário, se for uma deficiência relativa, basta você tracionar e fazer uma protração da maxila. Lembrar sempre que o Ricketts comprovou isso cientificamente, que toda vez que você expande a maxila, a mandíbula avança espontaneamente. Isso é desejável numa classe 2. Já numa classe 3, nós temos que pensar 2 vezes antes de expandir uma maxila, porque eu vou piorar a classe 3. Os desvios de linha média, quando for de 2 milímetros, nós vamos corrigir de uma vez só, desde que esse desvio não seja dentário. Se for de 3 milímetros, nós vamos corrigir 1,5 e 1,5, como vocês podem ver aí. Se for com 4, nós vamos corrigir de 2 em 2, como vocês podem ver. Se for de 5, nós vamos corrigir 1, depois 2 e depois 2. Vou mostrar um casinho clínico do Matheus, com 3 anos e 5 meses. Uma classe 3 com mordida aberta, protrusão quebrada, um caso extremamente complicadinho, que passou por alguns colegas e disseram que o caso é cirúrgico. Imagina condenar uma criança de 3 anos e meio a uma cirurgia lá para os 18, 19 anos de idade. Como é que vai ser essa adolescência dele? Então nós vamos aprender a trabalhar com esse aparelho, que nós chamamos de HGS, criado pelo Dr. Hélio Gomes da Silva, que é um aparelho fantástico para a classe 3. E eu vou mostrar as diferenças e as vantagens dele em relação à máscara facial. Então o elástico vai fazer uma protração, vai ancorar na mandíbula e fazer uma protração da maxila. Depois de um tempinho já, como já melhorou, depois que nós fizermos isso, a manutenção será feita com o aparelho SN2 ou SN3, com arco vestibular de Escher. Então aqui nós temos, por exemplo, um SN2 com arco entrelaçado. Então, dependendo do caso, eu vou usar um SN2 com arco de Escher ou um SN3 com arco de Escher com tubo invertido, como vocês podem ver aí. Lembrar que a língua é extremamente importante, tanto é que ela tem 5 pares cranianos inervando a língua. E é importante esse desenho aqui, esse homem, né, o homúnculo sensorial, mostrando onde você tem bastante excitação, ali na boca, na língua, como vocês podem ver. E a menor percepção da língua é de 1,8. Então essa distância da barra ondulada, nós fazemos com 2 para crianças e com 2,2 para adultos, para poder realmente reeducar a língua. Olha a língua desse cachorro, que interessante isso. E a língua é um órgão tão sensorial, né, que ela é usada às vezes como visão, como olfato, como tudo, né, em alguns animais. Então esse aparelho nós colocamos depois para manutenção. E a doutora Patrícia que me deu essa informação, então o nome dela está aí, porque além dos sabores doce, azedo, amargo e salgado, existe um quinto sabor que se chama umami, né, que é o glutamato de monossódio, descrito em 1908 e só aceito pela ciência em 2000. Mas eu peguei uma citação do Dr. Larry Ribeiro também, que a vitamina C demorou mais de 200 anos para ser aceita e reconhecida também. Então o paradigma vai existir sempre. O casinho dele.
Então aqui como ele era. Mordida cruzada, mordida aberta, classe 3, overjet negativo, protusão quebrada. E aqui como ele se encontra. Então a diferença já em pouco mais de 6 meses de tratamento. E aqui ele está em tratamento, é lógico. E mais um caso dessa menina, com 9 anos de idade. Um problema transversal, que é a mordida cruzada, um problema vertical, que é a mordida aberta, e um problema sagital, que é a classe 3 de caninos, como vocês podem ver aí. Aqui depois de um ajuste oclusal nos caninos. E a pergunta que se faz é o seguinte: nós sabemos que para cada 1 milímetro que eu afastar atrás, a boca abre 3 na frente. Se eu afastar 2, vai abrir 6. E eu preciso afastar aqui atrás. Esses dentes não erupcionaram tudo o que eles têm direito. Só que se essa mordida abrir 1 milímetro aqui atrás, essa mordida vai abrir 3 aqui na frente. Então a única maneira de se fazer isso é através de uma MPT em roda, mudança de postura terapêutica em roda. Que é essa mudança que vocês estão vendo aqui. Ó. Coloca o aparelho. Isso aí vai ter um elástico 1/8 aí na frente. O aparelho é muito bem reembasado. E o elástico vai fazer a rotação dessa mandíbula. Então, quando eu faço essa rotação, a mordida abre aqui atrás, fecha na frente. Eu crio um espaço entre o côndilo e a fossa e o côndilo cresce. Estabiliza meu caso. Então aqui o primeiro aparelho que ela usou, um HGS. Olha como as coisas vão melhorando, a mordida vai abrindo atrás, olha. E depois de um tempo, usando uma manutenção, alta em 2007. Depois 4 anos sem usar nada. 9 anos sem usar nada. Lembrando que a gente faz o protocolo do Rocabado de 4:1, medindo a lateralidade de um lado. E no caso ali, como ele tem um deslocamento do disco sem redução, olha como o côndilo, como a mandíbula desliza pouco para o lado esquerdo. Isso vai ser dado. Então, 13 anos sem contenção dessa menina. Então, olha o tanto que a mandíbula rodou e o tanto que houve de crescimento posterior dos molares e a mordida bem fechada na frente. E o antes e depois. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Muito obrigado pela atenção de vocês.